sinais da iminência do fim. O registro universal de identidade, o acordo global firmado entre nações historicamente inimigas, o aumento do controle do sistema mundial sobre o indivíduo nos advertem quanto às providências finais para a preparação do ambiente adequado à manifestação do Anticristo, prenunciando a iminência da segunda vinda de Jesus para julgar o mundo e buscar a sua igreja. Este controle sobre cada pessoa segue o mesmo padrão descrito em Apocalipse 13, versículos 16 a 17. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto o sinal da sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Tudo é apresentado com o propósito de oferecer proteção e comodidade às pessoas, mas, na realidade, não passa de uma armadilha, de um grande engano que visa aprisionar e arruinar os incautos. Os sinais sobre os quais nos falou Jesus, prevenindo-nos quanto aos acontecimentos que anunciariam a proximidade de sua segunda vinda, estão convergindo ao mesmo tempo, cumprindo-se diante dos nossos olhos. Em Mateus 24, Jesus nos expõe esses sinais: engano, falsos cristos, guerras e rumores de guerras, mas, acalmando-nos, diz que isto ainda não é o fim. Porém, é necessário que assim aconteça. Em Mateus, capítulo 24, versículos 7 a 14, está registrado: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. E, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O princípio das dores mencionado por Jesus é comparado com as dores do parto, porque à medida que se aproxima a volta de Jesus, os sinais por ele preditos aumentam em frequência e em intensidade, tal qual as dores que a mulher grávida sente ao se aproximar o momento de dar à luz.
Nunca houve tantas guerras regionais associadas a pandemias e catástrofes, uma atrás da outra, em diferentes lugares, como nos dias atuais. Conforme dados oficiais, o número de catástrofes naturais triplicou em relação ao século passado. As doenças se sucedem cada vez mais. As pestes associadas a fomes, terremotos em vários lugares, além de grandes sinais vistos do céu, conforme está escrito em Lucas, capítulo 21, versículo 11. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Alinhamentos planetários e outros sinais vistos do céu, como as luas de sangue, têm se associado a festas bíblicas. Quase todos os sinais preditos por Jesus, como guerras, fomes, pestes, falsos mestres, engano religioso, inversão de valores morais, catástrofes naturais ocorrendo simultaneamente em diferentes lugares, já se cumpriram. A tecnologia atual permite que a pregação do Evangelho alcance todas as partes do mundo. O retorno do povo judeu a Israel, seu nascimento como nação em um só dia, após um período que se estende desde o ano 70 depois de Cristo até 14 de maio de 1948, é um sinal, pois disse Jesus, que a geração que testemunhasse o renascimento de Israel como nação testemunharia o cumprimento de todos os sinais preditos por Jesus para o fim dos tempos. Por isso Jesus nos exorta à vigilância, citando a parábola da figueira em Mateus capítulo 24, versículos 32 a 35. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam, igualmente, quando vires todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Após o renascimento de Israel, seguiram-se e aliaram-se outros sinais, como controle financeiro interligado, apostasia, conforme 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. 1 Timóteo, capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. Mateus capítulo 24, versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mateus 24, versículo 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Esfriamento do amor pelo aumento da iniquidade, conforme Mateus,
capítulo 24, versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E o Evangelho do Reino será pregado por todo o mundo, conforme Mateus, capítulo 24, versículo 14. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 a 3, está escrito: porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Esta é uma falsa paz e segurança que precede o retorno do verdadeiro Cristo, o Príncipe da Paz. Embora os sinais preditos por Jesus aconteçam, ninguém pode tentar imaginar o quanto estamos perto do retorno de Jesus. Isso porque um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. A intenção de Deus é que todos estejamos preparados para o seu retorno, o qual ocorrerá quando menos esperarmos. Como consequência do aumento da iniquidade, citado por Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 12, o amor é trocado por autoexaltação, por indiferença quanto ao próximo. Mateus 24, 14 registra: e este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Essa pregação ocorre ao avançar o tempo dos últimos dias, considerando os últimos dias como o intervalo de tempo entre a primeira e segunda vindas de Jesus. A falsa paz e segurança de que trata 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 2 a 3, indica a iminência de súbita destruição dos ímpios e do governo dos demônios deste mundo. Será a destruição repentina que atingirá todo mundo perdido, o momento da segunda vinda de Cristo, sem mais condição de clemência ou arrependimento. Porém, quando chegar o tempo de Deus. Paulo registra em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira. Estamos em meio ao acirramento da batalha espiritual, onde Satanás sabe o quanto é pequeno o tempo que lhe resta. Não podemos subestimá-lo, nem superestimá-lo, mas permanecer em constante vigilância, buscando comunhão com Deus pela oração, jejum e obediência à sua vontade. Jesus enfatizou que ninguém poderia prever o momento da sua volta, e a intensificação e aumento da frequência dos sinais indicativos da sua segunda vinda mostram que a qualquer momento Jesus voltará visivelmente a todos, inesperadamente, gloriosamente, audivelmente, vitoriosamente, no momento em que menos for esperado. Portanto, a ocorrência simultânea e aumento da frequência dos sinais preditos por Jesus mostram
a absoluta necessidade de estarmos vigilantes e aguardando a sua vinda, buscando comunhão com Ele, orando sem cessar, vivendo em espírito de oração, sendo perseverantes diante das provações, alimentando nossa fé com o estudo da Palavra de Deus. Esse como devemos viver. Segundo Pedro, capítulo 3, versículos 3 a 14. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo suas próprias paixões ou concupiscências, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que o dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos, ardendo, se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Por isso, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. 1 João, capítulo 3, versículo 3. E qualquer que dele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Colossenses, capítulo 3, versículos 4 a 5. Quando Cristo, que é nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Versículo 5. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, ou seja, a relação sexual fora do casamento, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, ou seja, cobiça de bens materiais, desejo intenso por prazer sexual, e a avareza, que é idolatria. Nada impuro ou imperfeito pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus, e não há um justo sequer, conforme está escrito em Romanos, capítulo 3, versículos 10 a 16. Como está escrito, não há um justo sequer,
Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, pois suas línguas tratam enganosamente. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Peçonha de áspides está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Versículo 16. Em seus caminhos há destruição e miséria. Esse é o caminho da humanidade. Por isso Deus, que é onisciente, onipotente, onipresente, todo-poderoso, desde os tempos da eternidade, concebeu o plano de salvação para o homem caído após a queda do primeiro casal. Porque sua lei estabelece a separação eterna dele, ou morte espiritual, para o pecador não lavado no sangue de Cristo. Então Deus enviou seu Filho unigênito, que veio em carne, concebido na Virgem Maria, por obra do Espírito Santo, de modo a ser 100% homem, sem qualquer mácula, como o pecado original de Maria e de todo o ser humano após Adão. Assim, Jesus é 100% homem, sem deixar de ser Deus. Para ele, apontavam todos os sacrifícios de animais descritos na lei de Moisés, onde o animal inocente derramava seu sangue, prefigurando o único, completo e absolutamente suficiente sacrifício de Jesus. A lei de Deus determina a morte física e espiritual do pecador não arrependido, que nega que Jesus veio em carne, pois existe desde sempre na segunda pessoa da Santíssima Trindade. Deus criou tudo que existe e está fora do tempo, além do tempo, em todos os tempos, ao mesmo tempo, eternamente. Por isso, tudo acontece diante dos seus olhos e nos amou de tal maneira que veio na pessoa de seu Filho sofrer morte de cruz em nosso lugar, pois somos completamente incapazes de alcançar por nós mesmos o gabarito de Deus, a perfeição. E assim está escrito em João, capítulo 3, verso 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tudo Deus criou para a sua glória. Portanto, o sacrifício substitutivo de Jesus, assumindo o nosso lugar na cruz, teve o potencial de salvar, quitar o débito de todo ser humano frente à justiça de Deus. Porém, só recebem a quitação desse pagável débito para nós os que nele creem como único e suficiente Salvador. Deste modo, ele morreu por todos, porém, salvou a muitos. Quando estamos sendo governados pelos nossos próprios instintos e vontade, não percebemos o imenso abismo que temos à nossa frente após cruzarmos a última fronteira dessa existência tão rapidamente passageira em relação à eternidade. E disse Jesus, conforme João, capítulo 6, versículo 37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5,
porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus resumiu toda a lei e os profetas nesses dois mandamentos. Marcos, capítulo 12, versículos 30 a 34. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Devemos tratar sempre o próximo como gostaríamos de ser tratados e jamais retribuir o mal com o mal. Mateus capítulo 10, versículos 37 a 39. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Ou seja, quem não nega a si mesmo, entregando o completo controle de sua vida a Jesus, não é digno dele. Somente os que creem que Jesus veio em carne e entregam o comando de suas vidas ao unigênito Filho de Deus, passarão pela porta estreita. Mateus, capítulo 7, versículos 13 a 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. João capítulo 14, versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai senão por mim. O homem natural, aquele que ainda não passou pela experiência de um novo nascimento, ou seja, conversão a Cristo, gasta todos os momentos do seu dia, um presente de Deus, onde nos concede inúmeros livramentos, tantos que não percebemos, e nos oferece a maravilhosa oportunidade de nos reconciliarmos com Ele, mediante o reconhecimento do sacrifício substitutivo de seu Filho, pagando em nosso lugar o que jamais poderíamos pagar. Pois ao único Deus eterno ofendemos e não temos sequer um minuto do nosso dia para dedicar para falar com Ele, um Pai tão amoroso que ofereceu seu próprio imaculado Filho por amor a nós. Quem recusa crer em Jesus, em seu sacrifício substitutivo, amando mais as trevas que a luz, esses não têm seu nome escrito no livro da vida.
De tal forma Deus nos ama, que até o último momento chama-nos ao arrependimento, conforme lemos em Mateus, capítulo 3, versículo 2, e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Apocalipse, capítulo 2, versículos 21 a 23, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Versículo 23, e destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Aqui o adultério e fornicação também se referem a trair a Deus, seguindo uma falsa doutrina e adorando falsos deuses, cultuando ídolos, por trás dos quais sempre há demônio. Você está preparado? Ao meu Deus e Pai, por Cristo Jesus, toda a honra e toda a glória, de eternidade em eternidade. Amém.